Eu tenho um pensamento meu no sentido da base. Eu acho que o técnico da base, ele é talvez o mais importante e deveria ser o mais qualificado. A juventude que joga tênis hoje tem esse interesse, né, de estudar e jogar nos Estados Unidos. Busca isso, né? Busca através do tênis, inclusive, esse encaminhamento para os Estados Unidos, né? Os filhos, né, que iniciam no tênis, a importância de escutar os pais, né? Mas também os pais também entenderem, às vezes, a cabeça dos filhos. Pai, quando eu errar, não faz cara feia. Porque quando tu atinge um certo nível dentro do profissional, a parte mental é o que vai definir. Como eu gostaria de ter uma boa direita, eu gostaria. Olá, é com satisfação que hoje apresentamos o primeiro episódio do Ponto a Ponto Talks. Uma ideia surgida há mais ou menos um ano atrás, quando eu e o Thiago estávamos à beira de uma quadra no Clube Guarani, lá em Brusque, assistindo um jogo, e aí o Thiago mencionou: Milton, que tal a gente fazer alguma coisa aí? Eu disse: mas é isso mesmo que eu quero. E de lá para cá temos trabalhado para fazer um programa de amadores que jogam tênis, que gostam de tênis. E aí também tivemos aí um dilema na escolha do nome. E aí surgiu a ideia do ponto a ponto. Ponto a ponto é algo que a gente, quando começa a jogar, a gente aprende isso com os professores de tênis. Né? O que é isso? Esquece o ponto já jogado, não pensa no ponto a jogar e joga o ponto que está sendo jogado. Então, por isso, ponto a ponto, né? Eu sou Milton Almeida, um ex-professor universitário, atualmente empresário, tenista de uma segunda classe, quase caindo para a terceira. E aí é com muito prazer que a gente está aqui hoje. Contigo, Thiago. Bom, eu sou o Thiago Divanenko, advogado, especialista em direito esportivo, um quinta classe conformado, e estou muito feliz que esse projeto saiu do papel. É uma coisa que a gente já vinha conversando, já vinha estruturando, para fazer uma coisa realmente que é um bate-papo entre amigos sobre uma coisa que nos une, que é o tênis. Falar, claro, de tênis profissional, mas falar muito para aqueles que são os praticantes do esporte a nível amador, né? Gente como a gente que passa raiva todo final de semana e segunda-feira vai treinar, né? Então agradeço ao Milton, né? E a gente não podia começar de forma mais especial, né? A gente está trazendo um convidado que foi número 119 do mundo, foi número 1 de dupla juvenil, jogou Grand Slam, jogou Pan-Americano, jogou Copa Davis, hoje é advogado, membro do TJD, treinador e professor de tênis. Então, assim, muito prazer em te receber nesse primeiro episódio, Márcio Calço. Obrigado, Milton. Obrigado, Thiago. Prazer imenso poder estar aqui junto com vocês. Parabenizar também pela ideia, né? E hoje aí, que nasceu nessa conversa e hoje está aqui acontecendo, né? Para mim, que vivenciei todas as etapas do tênis, desde a época juvenil, desde o início até a fase profissional, eu verifico realmente que o tênis é um caminho sensacional para quem escolhe o esporte, baseado na questão da parte física e principalmente na questão da parte mental. Então é um prazer imenso poder estar junto com vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre tênis profissional, um pouco de tênis amador, juvenil e os benefícios que o tênis nos proporciona, né, nos alavancando aqui na melhor condição física e também mental para poder no dia a dia a gente conseguir aí fazer as nossas tarefas da melhor forma possível. Muito bom. Márcio, poderia nos contar como é que foi a tua primeira experiência no tênis?
Qual que é a tua primeira lembrança do tênis? Foi com quem? Foi por quê? O que que tu pode nos contar sobre isso? Na verdade, assim, o tênis naquela época, né, na minha família ninguém jogava assim, a não ser a minha mãe que veio jogar no interior de São Paulo, na época em Limeira, e aí ela acabou casando com meu pai de Joinville e vieram para cá e ela jogava assim esporadicamente final de semana junto com meu pai. E eu acabei seguindo os passos deles, né, indo no clube, eu e meu irmão. E eu me recordo que o meu avô, ele me deu uma raquete de metal, uma Metal Plus Mignon. Foi assim a primeira vez que eu tive um contato com uma raquete mesmo de tênis. E acho que o caminho de todo mundo, comecei a jogar alguns torneios internos no Lira, na época em 1988, se eu não me engano. Né? Eu tinha 8 anos de idade. E aí, os torneios internos, eu já comecei a alavancar alguns torneios na cidade, depois estaduais, nacionais. E aí depois dos juvenis veio aquela fase de tentativa ou de pensar em ser um profissional de tênis, que naquela época muito pouco se falava disso, né? A gente não tinha essa dimensão do que era, estava muito distante pra gente, né? Então o meu início foi, eu acho que basicamente como todo mundo, né? Os pais acabam ali dando essa oportunidade para os filhos e a gente vai agarrando da melhor forma possível. Como é que foi o teu, Milton? Teu primeiro contato com o tênis? Então, a minha história é interessante, né? Eu sempre fui um cara ligado ao futebol. Sempre gostei muito de futebol. Jogava bem, jogava direitinho, né? Mas quando eu fui fazer a minha crisma, sou católico, né? Eu convidei um casal, pais de um amigo meu, um grande amigo meu lá de Chapecó, para serem meus padrinhos. E ele estava começando a jogar tênis. E aí ele disse pro pai dele, pai, compra uma raquete pro Milton. Ali que eu vi a primeira vez a minha história com tênis. E, claro, aprendi tudo errado. Ainda não sei. Mas foi ali, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade. Eu morei a vida toda no interior, então ou você jogava futebol ou praticava os outros esportes. Como eu não jogava bem futebol, eu fui praticar os outros esportes. Então, e desde então eu estou tentando, né? Acho que esse ano vai. A gente segue tentando, né? Segue se esforçando. Não, mas a tua esquerda está muito melhor, muito boa. Muito obrigado. Melhorou muito. Muito obrigado. Márcio, tu falou sobre esse ponto de virada, né? De ser um menino treinando, brincando, batendo bola para virar um profissional, né? Viver disso ou treinar para viver disso. Na tua cabeça, como é que foi isso? Foi de fora para dentro? Foi de dentro para fora? Como é que foi esse... Tu lembras o momento, assim, o time de eu quero fazer isso? De sair da brincadeira pro trabalho, né? Pro profissional. Assim, na fase juvenil, acabei tendo algumas experiências. Fui viver em Blumenau com 15 anos, depois em Portugal com 16 para 17. E esse distanciamento de casa para mim foi difícil, né? Então, quando eu retornei para casa, eu de Portugal principalmente, eu falei para meu pai que eu acho que eu estava encerrando a minha participação no tênis, né? Ainda que eu já tivesse conseguido ali um ponto na ATP com 16 anos de idade, eu achava que eu tinha que retornar para estudar e a dificuldade de estar longe de casa, para mim, acabou pesando bastante. E num determinado momento, eu voltei a jogar assim devagarzinho e acabei recebendo um convite para jogar alguns torneios juvenis no último ano 18, né, que é o último ano de juvenil. E eu quase não fui, mas acabei indo, né, junto com o Guga, para Venezuela, que é um torneio com peso A naquela época, que pontuava como Grand Slam juvenil. Mas assim, sem condições de ir, e a minha cabeça ainda voltada para estudar, e mais ou menos assim, vou terminar aqui e depois eu volto a estudar. Mas só que aconteceu de eu não ter ido tão bem já nessa semana na simples, acabei perdendo na segunda rodada, mas a gente foi campeão em duplas. Na semana seguinte eu fui um pouco melhor na simples e ganhamos a dupla de novo. Na semana seguinte a gente ganhou dupla de novo e a simples começou já a se encaixar um pouco melhor. No final ali de março, eu acabei ganhando o primeiro torneio juvenil meu, né? Um torneio bem difícil em Assunção. E logo depois a gente foi campeão sul-americano.
Depois eu ganhei algumas etapas do Mundial também, e no final a gente ganhou a Copa Davis Juvenil, no final do ano. Então, nesse momento, eu tive alguns convites para poder fazer o tênis universitário, né? Ou então seguir no profissional. E eu acabei decidindo o profissional, ainda que eu tivesse alguma dúvida, né? Da questão que eu sempre tive na minha cabeça muito a questão do estudo, né? Eu sempre pensei que era uma obrigação minha estudar, e naquela época, como não tinha EAD, a gente tinha que optar ou ir para o tênis universitário ou ficava aqui e mais ou menos descartava a possibilidade de jogar tênis profissional. Mas acabei ali indo, né, e jogando ali até meus 28 anos de idade depois. Dentro dessa linha aí, Márcio, se imagine novamente com 15 anos de idade, com a tua experiência de hoje, o que tu faria de diferente? Onde é que tu apostaria? Pensando no tênis, né? Pensando no tênis e... Eu penso muito nisso às vezes, né? Quando eu conversava com meu pai, ele sempre foi uma pessoa que me impulsionou muito, muito no tênis. É ele que basicamente definiu as coisas, porque se não fosse o impulso dele, fatalmente eu não tinha nem iniciado jogar juvenil. E ele sempre me empurrou, falando: Márcio, vai morar em Blumenau, fica um ano lá para ver como é que é. Eu fui, depois ele já me impulsionou de novo: vamos para Portugal ficar mais um ano. Eu fui de novo, né? Mas eu acho que... E ele falava uma coisa para mim que, de repente, assim, da oportunidade que tu tens de jogar tênis, quem sabe vai para os Estados Unidos. Tenta ir para lá, pegar uma academia. Só que para mim isso ainda estava muito distante, sabe? De eu sair daqui e ir para os Estados Unidos, uma cultura totalmente diferente, a língua também. Mas eu acho que talvez tivesse sido um caminho muito, muito bom para mim, sabe? Ter ido para os Estados Unidos, ter ficado lá pelo menos um ano, 2, né? Ter aprendido a falar inglês, porque eu acho que isso aí foi uma das dificuldades que nós, no Brasil, na época, sempre tivemos. A maior parte dos tenistas da minha época tinha essa dificuldade de caminhar dentro do circuito, porque a gente não falava perfeitamente inglês, ou pouco, né? Então a gente, quando estava viajando sozinho, a gente ficava basicamente sozinho mesmo. Não tinha ninguém para poder almoçar, jantar ou tomar um café da manhã, porque se a pessoa sentia que tu não conseguia se comunicar perfeitamente, também acabava se afastando um pouco, né? Então talvez essa ida para os Estados Unidos, eu acho que teria me ajudado um pouco a definir um pouco melhor a minha vida. Ótimo. Eu sinto que hoje em dia existe esse interesse, né? Eu, como tenho uma filha que de 13 anos e que treina regularmente, a juventude que joga tênis hoje tem esse interesse, né? De estudar e jogar nos Estados Unidos. Busca isso, né? Busca através do tênis, inclusive, esse encaminhamento para os Estados Unidos, né? Eu acho que hoje mudou. Eu acho que o interesse, além do profissionalismo, que o funil é estreito, a gente sabe, sim, mas buscar o estudo através do esporte é uma coisa que eu percebo bastante. Eu acho que sempre teve muita discussão acerca dessa situação, né? Não tem necessidade de ir para os Estados Unidos fazer faculdade, depois basicamente tu acaba matando, entre aspas, o profissional. Eu acho que as pessoas com mais informação hoje estão cientes que esse caminho é perfeitamente viável, ainda que tu possa jogar o profissional depois. Porque uma coisa não acaba anulando a outra, né? Então, eu vejo que o tênis universitário ele vai te preparar tanto tenisticamente como também mentalmente, academicamente, para que tu esteja muito mais fortalecido quando estiver num momento maduro para poder encarar o circuito profissional. A gente olha ali a Stefani, Luiz Stefani. Ela fez 2 anos de tênis universitário, depois ela definiu ir para o profissional. Então, eu vejo que é um caminho muito bom a ser seguido hoje, salvo se, de repente, tu é um João Fonseca, que com 16 anos já é número 1 do mundo, e ainda assim ele estava em dúvida, né, naquele momento, mesmo com todo o arsenal de resultados que ele estava tendo, ele ainda estava em dúvida, né, em jogar o tênis profissional ou ir para o tênis universitário. Eu, pessoalmente, penso que o tênis universitário hoje, para quem não é um Chang que ganhou um Roland Garros com 17 anos, um Becker que ganhou um Wimbledon também com 17 anos, né? Eu acho que é um caminho muito, muito promissor. Deixa eu te confessar aqui, Thiago, o Márcio sabe dessa história.
O Márcio ajudou meu filho a concretizar esse sonho de jogar nos Estados Unidos. Não sei se o Márcio lembra que tinha que fazer uma gravação de um vídeo jogando, numa quadra rápida. Aí fomos lá num janeiro, um calor enorme, e não tinha como filmar ali na federação, aí improvisei uma escada lá. No fundo da tela, No fundo da tela, lá em cima, pendurado. E um calor, né? Então, mas o Márcio acho que tá bem correto nisso, e é possível, né? Meu filho jogava direitinho, tinha uma boa direita, né? Adquirida dos treinamentos com o Márcio, mas não era nada excepcional e conseguiu fazer isso, né? Só levou azar porque fez uma lesão na coluna e aí teve que voltar, teve que operar, né? Então... Como eu gostaria de ter uma boa direita, eu gostaria. E um slice? Me incomoda muito, Jogar com ele me incomoda muito. Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa que é uma curiosidade minha, assim, né? Uma coisa que esses dias eu vi, acho que o Fernando Meligeni falando num desses podcasts, que o tenista amador é que faz a roda do tênis mundial girar, né? Uhum. Porque é o tenista amador, somos nós que consumimos o produto tênis, né? Me parece uma afirmação lógica, por mais que o dinheiro gire no profissionalismo, nós somos os consumidores de tudo, né? Desde a raquete até a munhequeira, o material esportivo, tênis, que faz as marcas investirem no esporte, né? O cenário do tênis amador, né? Da tua época para hoje, tu acompanhas também, né? Qual é a diferença? O que tu sente? Tem mais gente jogando? Tem menos gente jogando? Tem mais mulher jogando? Mais criança jogando? Qual é o cenário, assim, uma comparação rápida entre os cenários? Bom, Florianópolis sempre foi um local onde muita gente jogou tênis, né? Muito. Então, eu vejo mais ou menos a história antes do Guga ganhar Roland Garros, onde a gente tinha uma caminhada linear sobre os praticantes de tênis. Quando ele ganhou Roland Garros, isso acabou dando um boom gigantesco. Muita gente começou a vir para o esporte, sabe? Muita gente começou a trabalhar com o esporte. O tênis se tornou um esporte, talvez um dos mais praticados aqui no Brasil. Todo mundo no sonho, né? De ter uma pessoa como o Guga carregando o nosso esporte. Os pais também visualizaram muito essa possibilidade dos filhos também. Logo depois que essa onda abaixou um pouco, nós vivemos hoje mais uma onda muito forte, né? Com a Bia Haddad e com o João Fonseca. Obviamente, nós temos muitos tenistas no Brasil hoje de renome, né? E tivemos já no passado também, né? Isso né? Thomas Koch. Assim, eu não vou mencionar todos os nomes que eu vou capaz de eu esquecer, eu acho que muitos, porque a gente teve muita gente boa. Mas a gente vê hoje, com o João Fonseca e com a Bia, né, novamente uma onda muito forte de praticantes de tênis amador, tanto nos clubes e nas academias. Infelizmente, o tênis ainda é um esporte que não conseguiu alcançar toda a massa das pessoas, né? Porque requer tu ser associado a um clube ou ter uma condição para pagar um treinamento numa academia que não é nada barato, uma raquete sai aí perto de R$2.000, um tênis também no mínimo R$500, bolas caras, enfim, nem todo mundo ou quase ninguém aqui dentro do Brasil, poucas pessoas têm condição de se manter dentro do esporte. Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental aproveitar essa onda forte novamente que a gente tem, é justamente tentar proporcionar, através de planejamento, projetos dentro de escolas, enfim, né, quadras públicas, esse acesso para as pessoas terem contato com o tênis. Porque é muita gente praticando hoje, muita. E aí, Márcio, surge para nós assim uma primeira inquietação, né? Nós, Brasil, e temos aqui do lado a Argentina, né? Um país aí, sei lá, 5, 6 vezes menor do que o Brasil, concentrado basicamente numa única cidade. E aí, quando a gente vai olhar o ranking do top 100, nós encontramos um brasileiro e vimos lá 7 argentinos. Onde é que tu acha que está os grandes diferenciais desse sucesso argentino e do
da menor visibilidade dos brasileiros, né? Esse é um tema que a gente discute desde que eu acho que eu comecei a jogar tênis, a gente discute. A Argentina sempre foi uma potência no tênis. E muita gente fala de repente que lá tem muita quadra pública, lá tem muito investimento nessa questão social, e aqui no Brasil talvez a gente não tenha dado tanta importância para isso. Mas eu vejo um lado muito importante na questão da Argentina, que talvez seja o lado cultural deles, né? O argentino sempre foi muito aguerrido, né? E se a gente fizer uma comparação com o espanhol, ele se assemelha muito também dentro do tênis, né? A gente vê ali os espanhóis da mesma idade ali, da minha época que eu jogava, tanto argentinos como espanhóis, eles se assemelhavam muito na característica aguerrida que eles tinham. O brasileiro tem muito talento, mas muito, muito, muito. A gente vai ver aí quantos número 1 do mundo juvenil nós tivemos. O Thiago, esqueci o sobrenome dele, Thiago Wilde, João Fonseca, mas quantos nós tivemos? Mas talvez em algum momento a gente esteja pecando nessa passagem do juvenil para o profissional, e também na questão da manutenção deles lá dentro do circuito profissional. Porque, assim, eu também concordo, né? Nós temos uma Argentina com muito menor, com 8, 10, 12 top 100, 11, eu não sei quantos. 7 atualmente. 7 atualmente, né? E a gente tem hoje apenas o João Fonseca, como top 100, né? E depois eu acho que tem o Thiago Monteiro, que vem em segundo, né? Então é uma situação que chama atenção, né? Hoje nós temos aí 35 semanas de torneios no Brasil também, que isso é uma coisa que pode alavancar e ajudar demais, né? A subida no ranking. Tem muita gente se beneficiando dos torneios, né? Aproveitando muito essa oportunidade de poder jogar aqui no Brasil, né? Nas duplas nós estamos muito bem também, né? Temos sempre ali Rafael Matos, que está aí, vai jogar quartas de final agora junto com o Orlandinho, né, no Australia Open. Então acho que o tênis no Brasil ele vem numa caminhada positiva, mas eu acho que ainda pode ser melhor aproveitado pelos tenistas para que consigam, né, estar lá mais gente no ranking, no top 100 da ATP, né? Até sobre isso, deixa eu contar uma história, acho que eu não contei para ti ainda, Thiago. Em 2004, eu fui para a Costa do Sauípe assistir um Brasil Open, né? E a Costa do Sauípe é um complexo de 5 hotéis e no meio tem uma pequena vila. Uma vilazinha que tem as lojinhas ali. Tô eu lá com a minha família, passeando nas lojinhas, de repente entro numa loja, tá lá um tenista argentino conversando com a dona da loja, dizendo, não, mas só coloca a sua marca aqui na minha camisa aqui, eu vou divulgar a sua marca aqui, me paga um patrocíniozinho, né? Então, para mim, isso mostra muito bem o jeito que eles são. Vão atrás, né? Viajam junto, se ajudam, né? Com razão. E, claro, também tem um pouco da facilidade, porque praticamente todos estão em Buenos Aires, e aí fica mais fácil. Nós é um país continental, né? Então, também dificulta um pouco, né? Mas tem tudo a ver, né? Eles são muito unidos, né? Os argentinos são muito unidos, eles caminham em bloco, um ajudando o outro, dando a mão, estendendo. Isso acho que acaba ajudando demais na subida e escalada do ranking também. Eu acho que estava até mostrando para o Milton antes da gente começar o podcast aqui, o papo, né? Que o Federico Coria tem como se fosse uma página no Instagram em que ele fica praticamente enaltecendo os colegas argentinos, jogadas e momentos e histórias e do irmão e dos que estão jogando agora. Tudo que acontece com os argentinos no circuito, ele traz para dentro desse programa dele. É um negócio muito divertido, é um negócio muito legal de ver. Mas dentro disso, de tu ter passado por esse momento, de não ter se aproveitado, do Brasil não ter aproveitado essa tua geração, né? E a gente tendo agora uma geração que pode gerar essa nova onda de praticantes. Eu vejo muitas mulheres praticando tênis hoje em dia. Pensando no Márcio liderando algo com recursos ilimitados e entendendo o que ficou faltando naquele momento.
o que o Márcio, com recursos limitados, acha que se pode fazer para que o momento não passe de novo e a gente deixe de fomentar uma geração vitoriosa no tênis? Bom, naquela questão quando o Guga foi campeão, em 97, eu acho que tudo aconteceu muito rápido. E talvez a gente não estivesse tão preparado para poder se organizar para uma situação que veio de repente, né? E acabamos ali deixando de aproveitar muita coisa importante. Ainda que tenha sido alavancado muitos praticantes, eu acho que a gente não conseguiu se organizar devidamente, né? Com a estrutura que podia ter sido feito para a gente, né, justamente trazer o máximo possível de tenistas competindo e fazer um bloco bom de tenistas para poder representar o Brasil. Já nessa fase aqui com o João Fonseca e com a Bia, eu acho que esse aprendizado foi muito melhor, né? Nós já tivemos aquela experiência lá e estamos tendo aqui. Hoje o Brasil está com 35 semanas de torneio, né? Penso que nós temos que aproveitar bem mais as estruturas de tênis que a gente tem, né? Tipo, tá mais junto, né? Hoje nós temos aqui algumas estruturas no Rio muito fortes, né? Temos algumas estruturas em São Paulo, alguns institutos também. Florianópolis aqui, que é um dos berços do tênis também, poderia de repente aproveitar também um pouco mais essas estruturas, juntar, unificar. A confederação faz alguns encontros finais no final do ano, que eu acho que isso poderia ser feito mais vezes no ano todo. Como o Milton falou, o nosso país ele é enorme, então fica às vezes muita gente espalhado. A pessoa que está no Rio não consegue chegar até aqui, a pessoa que está aqui não vai até o Rio, não vai até São Paulo, e a gente acaba se dividindo muito. Então eu penso que podia ser utilizar cada estrutura dessa pelo menos aí umas 4, 5 vezes para poder fazer um encontro nacional desse tênis, tanto juvenis como profissional, para poder estar mais junto, né? Conversar mais, entender mais o que está acontecendo, né? E aí sim sair um pouco mais em bloco e não tão divididos dentro do cenário do Brasil. Mas, obviamente, vai depender, não basta só ter a estrutura, vai depender muito da mentalidade do nosso tenista também, né? Isso é importante, né? Seria o caso da CBT ter centros de treinamento, Márcio? Eu acho que, como eu falei, tem muita estrutura no Brasil que podia ser mais bem aproveitada, né? Talvez se a confederação tivesse aí a disponibilidade financeira para poder pegar algum centro de treinamento mais no Nordeste, alguns aqui mais no Sudeste, Sul, e unificar um pouco mais, talvez pudesse ser isso um caminho positivo, né? Nós temos aqui em Itajaí um centro de treinamento muito bom, vários tenistas ali hoje, e a gente vê que dá resultado porque todos estão ali juntos, né? A gente verifica ali, quase todos os tenistas do Brasil estão ali, tanto feminino como masculino. Tem no Rio também, mas um puxando o outro é o que traz o resultado. É o que a gente acabou de falar, de repente, de Buenos Aires. Quase todos os tenistas estão ali juntos, um treina com o outro, um fala com o outro, vamos viajar junto, sempre conversando, né? E isso aí acaba alavancando um bloco, porque sozinho realmente é difícil. Quando a gente tem alguma referência, um acaba puxando o outro, um ajuda o outro, poxa, eu tô indo para lá, vamos junto comigo, vai com um técnico, divide um técnico, isso aí acaba potencializando muito os resultados depois, né? De repente até o próprio intercâmbio, né? Assim, com a Argentina, sem dúvida. Assim, fazer esse compartilhamento de informações e de método de trabalho, né? Exato. Que é uma coisa que a gente viu que deu certo, né? A gente sabe que deu certo e estamos tratando basicamente do mesmo piso, da mesma temperatura, assim, basta a gente ter esse insight de fazer, né? Acho que seria importante também fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acho assim, nós aqui do Brasil, a gente tem tantos tenistas fenomenais, com tanta qualidade, mas uma qualidade enorme, que de fato, se a gente conseguir unificar algumas escolas para dentro do nosso tênis, trazer o que é de bom também, né? Isso acontece, né? Porque a gente vê o Thiago Monteiro estava treinando na Argentina muito tempo, o Thiago Wilde também estava na Argentina há muito tempo, né? O Felipe Meligeni ficou lá há muito tempo também, né? Então, assim, existe essa aproximação com a Argentina de poder verificar o que eles estão fazendo de bom lá. Tanto é que nossos tenistas estão indo para lá,
né? Muitas vezes fazer esse treinamento, se preparar para as competições na Argentina. Às vezes vale a pena só ser uma coisa institucional, de bloco, na base, né? Não uma coisa isolada, uma decisão individual do tenista que já está consolidado, de buscar um aperfeiçoamento, uma melhora, mas na base, na formação do atleta, de ter esse intercâmbio. Talvez isso seja uma coisa que para um futuro, né? E assim, eu tenho um pensamento meu no sentido da base. Eu acho que o técnico da base, ele é talvez o mais importante e deveria ser o mais qualificado, né? É aquela pessoa que vai dar iniciação para o tenista, é aquela pessoa que vai fazer o tenista entender desde pequenininho como é que se segura numa raquete, quais são os movimentos básicos, vai conseguir passar o melhor que ele consegue. Depois dessa fase, obviamente que vai necessitar de um técnico bom do lado dele, mas muitas vezes a gente tem um pensamento inverso, né? A gente coloca, às vezes, alguns técnicos que não têm tanta experiência lá na base e o tenista acaba sofrendo um pouquinho mais naquela caminhada depois do juvenil. Então, é importante qualificar, né? Ter um técnico na base bem qualificado para poder fazer essa formação de alto nível, né? E depois ele já iniciar o tênis dele da melhor forma possível. Perfeito. Bom, Ponto a Ponto Talks é um programa de dois amigos, dois amantes do tênis, mas que também estão abertos aí a receber apoio, né? Nós temos, no momento aí, dois apoiadores, né? Eu vou falar de um, o Thiago fala do outro. Um dos apoiadores, Almeida Ambiental, né? Tá aí na tela. Uma empresa que trabalha com grandes geradores de materiais recicláveis, especialmente papelão e plástico, e que tem o lema aí rápido, eficiente e sustentável. Então, se você quiser colar a sua imagem ao nosso programa, fique à vontade, nós vamos depois divulgar o nosso contato, e a ideia é essa, é uma conversa bem descontraída, uma conversa entre amigos, daquilo que a gente tanto gosta, que é o tênis. Hoje nós somos dois amigos comandando o programa e hoje estamos em três amigos, né? Que o Márcio é amigo da gente. E o outro apoiador, para quem joga no Saibro e que sofre como todos nós, né? A Limpia Sec Lavanderia resolve o problema, né? E em breve a gente vai trazer no próximo episódio já um cupom aí de desconto para os nossos telespectadores, né? Para estar mais próximo ainda da vida do tenista amador, né? Para não chegar em casa e sujar a casa toda e receber o devido corretivo, a gente já deixa o material todo na lavanderia e recebe em casa limpinho. É nosso apoiador e a gente agradece. Legal. E que importante, né? Assim, é como no tênis, a gente ter um apoio, quer dizer, ter uma empresa vinculada ao esporte, isso é sensacional. Apoiando aqui um bate-papo, né? E consequentemente, de repente, apoiando também o tênis dentro das quadras, quer dizer, é fundamental. Parabéns aí aos apoiadores, que venham mais. Legal. Márcio, eu ouvi algumas vezes você comentando com a gurizada aí, que o teu pai comentava: meu filho, tem o jeito fácil e tem o jeito difícil. O jeito fácil é o que eu tô te falando, e o jeito difícil é por tua conta. Você foi mais pelo jeito fácil ou pelo jeito difícil? Olha, eu acho que... Acho não, tenho certeza. Se eu tivesse escutado de fato o que o meu pai falava para mim por muitas vezes, talvez eu tivesse ido pelo jeito fácil na maior parte das vezes. Mas por muitas vezes eu tive que aprender pelo jeito mais difícil, né? Eu pessoalmente sempre fui um cara que escutei muito a minha família, mas naquela época de adolescente, às vezes a gente imagina que a gente sabe mais do que sabe, né? E o meu pai, apesar de não ter sido um tenista, jogava tênis como todos aqui, amador, mas ele sempre me deu o caminho
da melhor forma possível. Ele nunca me impôs nada, né? Ele sempre dizia para mim, se tu for por esse caminho, tem essa consequência, se tu escolher esse caminho, tem essa consequência. E eu acho que de fato, os filhos, né, que iniciam no tênis, a importância de escutar os pais, né, mas também os pais também entenderem, às vezes, a cabeça dos filhos, né? Tem alguns pais que muitas vezes acabam rompendo um pouco aquela barreira de tentar ajudar, eles acabam passando para o outro lado e tentando fazer pelos filhos o que os filhos não estão fazendo. Então é importante essa consciência. Eu sou assim, gratidão que eu tenho pelo meu pai é imensa, né? Ele foi uma pessoa que praticamente fez com que eu me tornasse o que eu sou hoje, né? A batalha que eu tive, saber caminhar em todos os terrenos que eu sempre soube, né? Nas dificuldades, e quando eu precisei ser chamado para botar o pé no chão, ele sempre estava lá junto comigo também. Então acho que a importância de um pai do lado, um pai e uma mãe que caminha junto, educa, né? Junto com o esporte é fundamental. Não, e é muito bom porque o Márcio sabe, o Márcio já também treinou a minha filha, né? E agora convivendo com os torneios, a gente percebe pais que ultrapassam esse limite, né? Então você, pai que leva o seu filho a um torneio de tênis, existe um limite que não deve ser ultrapassado, né? A criança tem que, eu digo para mim, é sempre que no tênis a gente vai ganhar ou a gente vai aprender alguma coisa. Né? O esporte faz isso. Né? O pai dela tem aprendido muito, né? Mais do que ganhado. Mas a gente percebe muito alterações de comportamento que só prejudicam o atleta, só prejudicam a criança. Né? Quem está em volta acha feio, mas não interfere na vida de quem está vendo aquilo. Mas o filho dentro da quadra tem a vida esportiva comprometida, às vezes, pelo comportamento de um pai. Né? Então, assim, é fundamental que as pessoas entendam esse limite. Né? E é muito difícil a gente ver muita coisa, né? Ver talento de um lado e excesso de cobrança do lado de fora que pode fazer com que aquele talento seja abafado. Que aquilo, em 2, 3 anos, não haja mais o interesse de jogar, né? De participar daquilo ali. Então, é uma coisa que o pai tem que ter cuidado, realmente. O pai tem que se preparar também como tenista, né? Entender que dentro da quadra não é uma situação fácil para quem está jogando, é um esporte individual, ainda mais quando a gente está falando de uma criança, né, de 12, 10 anos que está ali sob pressão, e aí se ela acaba vendo ainda o pai naquela situação mais nervoso ainda, ou o pai ali rompendo esse limite, querendo resolver a situação para o filho, eu acho que acaba atrapalhando o ambiente esportivo de modo geral. Isso aí compromete demais, né, a caminhada dele, como tu muito bem disse. De repente, em 2, 3 anos, aquela vontade de jogar tênis, ela acaba sendo amassada, né, por comportamentos, às vezes, inadequados dentro do ambiente esportivo. Isso é muito forte, né? Eu lembro que uma vez o meu filho, ainda muito novo, me deu um conselho. Pai, quando eu errar, não faz cara feia. Então, como eles estão ali, mas eles estão olhando, né? E o pai é a referência, né? Então, exatamente. Tentei sempre me controlar nisso. Porque a primeira pessoa que sente o erro do tenista é o próprio tenista. Quando a bola sai da raquete, o cara já sabe que errou, né? Então ele precisa olhar e buscar o próximo ponto, né? Buscar o ponto a ponto, e não uma reprovação daquilo ali, porque senão aquilo ali fica na cabeça. E todo professor de tênis, temos um aqui, treinador, né? O que passou, o ponto que passou, esquece, né? Vai para o próximo, porque é isso, é ponto a ponto, e por isso até o nome do bate-papo. Mas talvez essa situação é o que acontece aqui muito no Brasil, né? O protecionismo exacerbado. Os pais, às vezes, não deixam com que os filhos resolvam as situações deles. Eles sempre tentam resolver por eles. Isso aí acaba
atrapalhando, no meu ver, né? É. Então, assim, os filhos, eles têm que aprender a resolver a situação. As consequências dos atos deles dentro da quadra, eles têm que saber resolver. Ou então, de repente, não tá ganhando o jogo, tem que achar um caminho para poder resolver essa situação também. Eu acho que é importante o pai permitir com que o filho se desenvolva na dificuldade, né? É muito importante. Márcio, fazendo um gancho naquilo que você falou antes, da importância de treinadores, de que os treinadores da base deveriam ser muito bons, né? A gente, fazendo aí um paralelo ao futebol, está vendo que o futebol brasileiro hoje está sendo comandado por estrangeiros, né? Seria o caso da gente começar a importar técnicos, treinadores estrangeiros para o Brasil? O que tu acha? Não, eu não sou contra importar técnico de modo algum, mas eu penso que o Brasil tem qualidade para exportar técnicos, né? Como eu mencionei aqui, a gente tem tanta gente boa, tantos ex-tenistas, né, fantásticos, né, que trabalham com tênis hoje aqui, né, e então é uma questão realmente de organizar, né, como a gente está falando da questão da Argentina. Às vezes vale mais a pena tu pegar 4 tenistas que estão em formação com o mesmo ranking e contratarem um técnico, né, para poder vamos ficar 2 anos viajando com esses 4 atletas aqui, vamos organizar essa situação, do que essa mudança, de repente, importar, botar para cá, sai daqui, vai para lá, né? Confia no processo. Às vezes a gente busca os resultados imediatos, né? E eu sempre gosto de mencionar que a relação técnico-jogador tem 2 pontas. Essas 2 pontas têm que estar intimamente conectadas. Se um não faz o papel do outro bem feito, não vai realmente funcionar. Se o técnico está ali meio que fazendo mais ou menos e o jogador quer muito, está fazendo tudo certo, não vai funcionar. Se o jogador não está fazendo o papel dele bem feito também e o técnico quer demais, também acaba não funcionando. Então tem que ser uma relação muito bem fechada, né? Até de protetor mesmo, técnico, de estar junto com o jogador, ver o que ele está fazendo fora da quadra, o que ele está conversando, tudo, para que eles possam caminhar. Então, respondendo bem a tua pergunta novamente, eu acho que o Brasil, nada contra importar técnico, mas eu acho que ele tem qualidade para exportar muitos técnicos, porque a gente tem aqui demasiadamente pessoas qualificadíssimas para poder fazer um tenista aqui no Brasil e poder prosperar no circuito da ATP. É o que aconteceu agora com o João Fonseca, que na verdade tem um treinador desde sempre, né? E incorporou a equipe dele, né? Um argentino que até eu imaginei pelo menos que viesse para trazer características que ele não tem, variações de jogo que ele não tem, que o treinamento dele não era feito dessa forma, né? Então assim, não é o caso de uma substituição, é um acréscimo, mas aí é de um jogador já num outro nível, né? Num outro momento de carreira, né? Mas eu acho que todo mundo constrói alguma coisa na carreira de um atleta. Mas que funciona bem, né? Porque assim, quando a gente está competindo, a gente está sempre conversando com os outros também, né? Os técnicos estão se conversando. O que tu acha do meu jogador? O que eu podia fazer alguma coisa melhor com ele? Ele vai dar uma opinião. Ele também vai perguntar o que tu acha do meu jogador. Então, os técnicos, quando estão viajando na competição, eles estão sempre conversando, sabendo o que está acontecendo e tentando ajudar. Eu acho que o teu jogador podia fazer alguma coisinha um pouco melhor, sacar um pouco melhor desse jeito, treinar mais um pouco isso aqui. Então, isso que o João está fazendo com o técnico argentino hoje é fundamental, porque ele vem dar uma pitada também de uma escola argentina dentro da equipe dele, né? Isso é uma realidade? Isso existe mesmo? Isso que tu falou, assim, é comum? Num universo tão competitivo, essa colaboração, essa coisa assim, é comum? Sim, sem dúvida. Então, os técnicos estão conversando, né? Estão tentando buscar alguma informação importante para poder aliar o trabalho dele. Estão sempre atentos nessa situação, porque é o que a gente está falando, é somar, né? É entender, né? O tênis, ele vai mudando, as coisas vão mudando e todo mundo está se acompanhando, né? De repente chega uma informação um pouco antes na Espanha que ninguém recebeu ainda e tu tá vendo de repente jogador, como aconteceu com o Alcaraz, fazendo a mudança no saque dele recentemente.
né? Ele foi lá e fez uma mudança que todo mundo, nossa, o saque dele é igual ao do Djokovic, né? Mas por que que ele fez isso? Alguma informação, algum estudo, alguma nova técnica foi passada para que ele possa evoluir nisso aí. Certamente o que ele está fazendo hoje vai repercutir em outros tenistas que estão começando aqui a jogar tênis. Vão, de repente, a gente vai ver muita gente já botando a bola, de repente, agora no meio da raquete, na corda, para poder sacar, como o Djokovic faz, né? Que não é uma coisa comum, mas o Djokovic, quase 40 anos fazendo. O Alcaraz começou a fazer, certamente isso aí vai despertar uma informação nova e um novo jeito de sacar. Isso a gente que é amador, leigo, né? Eu pelo menos observo esses degraus que o jogador de tênis ele tem subido, né? Então eu vejo assim que o Agassi, uma grande devolução, né? Aí basicamente acabou com os jogadores de saque e voleio, né? Aí surge o Guga com 2 golpes, na minha visão, muito bons e diferenciados, um saque muito bom, uma esquerda excelente, né? E aí você vem um Djokovic que traz tudo isso, né? E aí, Márcio, me surpreendeu muito, essa semana passada teve um Challenger em Itajaí. E eu estava passando aí pela cidade e fui assistir um jogo do Eduardo Ribeiro contra um paraguaio de 21 anos, Valerro. Foi campeão. Foi campeão. O que me impressionou, Márcio, nele, foi a capacidade de defesa. Então, e uma defesa, não um golpe só se defendendo. É pegando a bola a 5, 10 centímetros do chão, se defendendo, mas se defendendo quase com um ataque. Me lembrou muito o que o Sinner faz hoje, né? Então, tu acha que o pessoal tem feito essas análises e tem procurado subir esses degraus? Aí, como é que tu vê isso? Hoje em dia a gente sabe que eles assistem vídeos, né, jogos, né, e certamente as análises dos tenistas e estatísticas também estão sendo muito bem trabalhadas no tênis, né? Qual o percentual de saque que o Sinner faz no 40 iguais, na esquerda, qual o percentual que ele faz no forehand, o que ele faz quando ele foge, com forehand, quantas bolas ele joga para a esquerda. Então essas análises estão muito mais evidentes no tênis do que na nossa época, né? Até porque antigamente a gente não tinha essa quantidade de jogos que passam hoje em dia, né? Então hoje todo mundo sabe como todo mundo joga. Então, fica mais fácil para quem está assistindo e jogando para saber o que está sendo feito no circuito profissional. Eu não vi o paraguaio, né? Paraguaio. Jogar ainda ali, assim, eu vi alguns lances, mas é isso. O tênis hoje é encurtar um pouco mais a quadra, fazer mais contra-ataques, né? Não dar tanto espaço para o teu adversário, né? A parte mental e física muito forte hoje em dia, né? E não só isso. A estatura dos tenistas hoje em dia e também dos desportistas e obviamente de todos é muito maior, né? Na minha época se jogava com 1,75. Hoje em dia não se vê tenista com 1,75. Anotou tudo? Uhum. Que é para fazer? Tá. É só isso. É só isso. Mas um gancho, porque falou da informação. E de fato, hoje não tem como um atleta entrar na quadra praticamente sem conhecer o adversário. É praticamente impossível, né? Existe possibilidade de tu entrar na quadra para jogar contra o 300 do mundo e tu não ter um nível de informação, mas tu pode ter. Isso. Na tua época, talvez, era muito difícil ter informação sobre alguém. Né? Alguém ia te passar, ou então tu tinha visto ele rapidamente, sabe? Como é que era a preparação? Eu vou jogar com um cara que eu nunca vi, ninguém viu. Quanto tempo demora no jogo, no aquecimento, entender, esconder o jogo? Como é que funcionava? Como é que tu processava isso na tua época? É que, assim, quando a gente joga profissionalmente, a gente começa a atingir um nível muito alto de percepção de tudo, né? Então, basicamente, quando a gente já ia aquecer, em 1 minuto, tu já sabia mais ou menos como que ele funcionava, né? Mas o maior desafio é como funcionava a mente do teu adversário, né? Porque, assim, jogar tênis, muitos jogam muito bem, muito. Então, por várias vezes a gente chegava
para jogar uma chave principal no torneio, vi um qualifying de alguém que estava 300, 400 do mundo, e tu olhava o tenista jogando e falava, meu Deus, esse cara tem um nível para ser 50 do mundo, 20 do mundo, mas por que ele não está lá? E no dia seguinte eu passava para dar uma olhada no jogo, o que diferenciava de fato o tênis dele de ser um 400 do mundo, ou um 350 do mundo para um 50 do mundo, é a parte mental, né? Então, muitos jogam muito bem, então o desafio estava nisso. A gente chegava para fazer um aquecimento, não tinha tanta informação, ele joga legal, tudo, mas tinha a maior parte perguntava nem a parte técnica. Ele tem um forehand bom, o back normal, saca legal, mas e a cabeça dele, como é que é? Como é que ele é forte, ele resiste, ele aguenta, né? Não, a cabeça dele, o mental dele não é a parte forte. Isso deixava a gente mais confortável. Porque quando tu atinge um certo nível dentro do profissional, a parte mental é o que vai definir. Então, de repente, tu faz uma quebra de saque num adversário que não tem uma parte mental tão forte, ele já abre demais o jogo para ti. Mas alguém que está num nível muito alto, por mais que tu esteja ganhando 7 acima e 5-2 no segundo, ou algo assim, tu tens que estar no alerta máximo, porque basta um erro bobo, pode botar abaixo o teu jogo tudo que tu fez. Então, a parte principal que a gente ficava realmente atento já no aquecimento é tentar tirar uma informação de como eles se comportavam então nos primeiros games, de ver como ele estava se comportando mentalmente. Interessante. Bom. E nas tuas andanças aí, Márcio, aí, teve perrengues aí que tu conta aí de alguma história que deu quase tudo errado? Olha, tem muitas histórias, tá? Tem uma vez na Romênia que eu vim da Alemanha, daí fui pegar a gente veio de Roland Garros, então lá a gente pegava todo o material de patrocinador, raquete, roupa, enfim, vinha com 5 malas, e eu ia jogar o último torneio na Romênia. Rapidamente, peguei um trem de 8h30, cheguei na cidade morto, acabado, cansado, um calor gigantesco, e eu tinha pego já um ônibus do aeroporto para a estação de trem. O meu ônibus quebrou, aí eu tive que mudar tudo para um outro ônibus. Cheguei na estação, 8h30, o meu hotel era com cama de palha, café da manhã, uma Fanta, um pãozinho e um pedacinho de manteiga. Obviamente não deu muito certo um torneio, acho que eu perdi na segunda rodada, mas minha cabeça já estava voltada para voltar para casa, depois de 2 meses e meio de viagem. E aí, na volta, eu descobri que de carro era 1h30. E eu fui de trem 8h30. Né? Só que o motorista que estava comigo, ele não falava inglês absolutamente nada. E eu, na mímica com ele. Quando eu estava chegando no aeroporto, que eu ia embarcar de Bucareste para Frankfurt, eu vi um montão de carro da polícia. E naquela época foi a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos estava visitando a Romênia. E o aeroporto foi fechado. Eu caí, ele falou, não temos que ir pro hotel, tu só vai sair daqui a 2, 3 dias. Meu Deus do céu, não pode ser. Fomos pro hotel, cheguei lá, eu e ele, na mímica, conversando, ele me ajudando a levar as malas, sentei na agência de viagem. A moça falou, tu só vai sair daqui realmente só daqui a 2 ou 3 dias. O aeroporto tá fechado, não vai conseguir pegar esse voo. E naquela conversa ela falou, o aeroporto acabou de ser aberto. Eu o quê? Falei com ele, pegamos, saímos correndo, eu e ele, doido, correndo. Cheguei lá, faltava 10 minutos pro voo sair, mas estava tudo atrasado, eu consegui pegar o voo. Olha, era eu e ele se abraçando naquele aeroporto, eu por vontade de ir embora, e ele que tinha dado tudo certo, e eu consegui voltar. E o outro, um perrengue recente, relativamente recente, foi um voo errado que eu peguei quando eu fui para Chapecó. Eu ia fazer o pessoal de Chapecó até me perdoa aqui de novo, né? Mas não foi culpa minha. Eu tinha um jogo de exibição para fazer em Chapecó às 5 da tarde, ia pegar um voo que saía daqui 1h30 da tarde. E ainda bati uma foto, né? Chapecó, tô chegando. E entrei no voo e fui. Só que o voo começou a levar muito tempo para chegar em Chapecó. Já tinha passado de 1 hora o voo. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? E quando eu me estiquei assim para olhar pela janela que estava no corredor, eu vi mar. Eu falei, mar? Mas não pode ser Chapecó, né? Aí perguntei pro casal que estava do meu lado, falei, vocês estão indo para onde? Ele assim, pro Rio.
Eu Rio? Daí eu olhei pro pessoal do lado, eu vi que a roupa não tava muito condizente. Pessoal Com destino Chapecó. Isso, pessoal de bermuda de praia, chinelo de dedo. Aí chamei a aeromoça, ela falou, não, eu tô indo pra onde se voa? Galeão. Daí eu falei, tá, mas depois vai pra Chapecó. Ela assim, não, destino final. Saí correndo, fui na companhia aérea. Meu Deus do céu, meu voo tem que estar lá às 5 da tarde. Ela voltou com 3 cartões de embarque. 4h30 tu vai para São Paulo, eu tinha que estar às 5 em Chapecó. 4h30 tu vai para São Paulo, 9h30 Florianópolis, 00:30 tu vai para Chapecó, chega 1h30 da manhã. E o rapaz que estava me aguardando pro jogo exibição, ele me ligando. E aí eu atendi o telefone. Ele, Márcio, onde é que tu... Eu queria saber onde é que tu tá, porque o teu voo de Chapecó já chegou e todo mundo já desceu do avião e tu ainda não te vi. Daí eu falei, eu tô no Rio. Enfim, acabou dando certo depois, mas eu acabei pegando o voo errado. Vida de tenista. Vida de tenista. Mas, para quem é amador, né? Que o jogo de tênis, como tu falou ainda há pouco, um ponto pode mudar a história de um jogo, né? Um erro, uma escolha errada pode mudar a história de um jogo. Qual é a sensação do tenista profissional, e aí a gente transporta para o tenista amador, de perder um jogo ganho e de ganhar um jogo perdido? Isso é muito normal, né? Acontece muito. Talvez o maior aprendizado de todos para um tenista é justamente tu perder um jogo ganho. É uma dor forte, porque quando a gente tá jogando um torneio desse, quando tu perde numa semana, tu só vai jogar na semana seguinte. É muito tempo para digerir. Tempo. Exatamente. Então tu fica lá a semana toda aguardando, né? Principalmente se tu perde numa primeira rodada ou num qualifying, tem que jogar só uma semana depois, né? E a sensação de tu ganhar um jogo perdido é aquela sensação de confiança, né? É uma sensação que, assim, que estás no caminho certo. Que, como eu estava falando aqui, a parte mental é o que define, né? Quando tu começa a perceber que o tenista consegue ganhar jogos que praticamente já estavam perdidos, tu começa a perceber que ele está com a cabeça de vencedor. Ele consegue solucionar um problema que estava praticamente sem solução, né? Então, isso é importante, né? E eu acho que talvez esse seja um dos aprendizados mais importantes que eu carrego para a minha vida pessoal, né? Muitas vezes a gente pensa que as coisas já estão basicamente perdidas ou já não tem mais solução, e com calma a gente consegue contornar, ver o espaço que é possível, né? Caminhar e conseguir dar uma volta por cima e continuar na caminhada. Mas é isso, é a vivência constante do tenista, é essa, né? É essa questão de repente, um ponto pode mudar todo o jogo. Márcio, a gente que é amador e acaba disputando os campeonatos aí da federação, de clubes, né? Sempre fica curioso para saber como é que são os bastidores desses torneios, seja eles um Challenger, seja ele um Grand Slam, né? E de como que o tenista é tratado, né? nesses ambientes, né? Então, o que tu pode contar para nós sobre isso aí, né? Bom, eu tive a chance de jogar todos os torneios, desde o nível mais baixo até Grand Slam, chave principal. Obviamente, Grand Slam, a gente tem uma assessoria do torneio da melhor possível, né? Cada jogador tem um carro, né? Ou mesmo ATP Tour, Master 1000, né? Cada jogador tem um carro disponível, com motorista, né? Restaurantes bons, né? Mas isso é a exceção, né? A maior parte dos tenistas do mundo não tem esse privilégio, muitas vezes, né? Quando a gente joga ali Challengers, já é um nível bom, mas ainda não é aquele nível que a gente verifica que tem de repente um carro particular para um jogador, né? Como Grand Slam, Master 1000, um ATP 500, enfim. Mas isso eu acho que tem a ver também com a escalada que tu tens por merecimento, né? Tu acaba trabalhando, dando certo no que estás fazendo, e tu acaba jogando os torneios que tem mais visibilidade,
né? E consequentemente, as coisas começam a funcionar de um jeito melhor, né? Tu tens mais conforto, sem dúvida nenhuma, tu acaba se hospedando em hotéis muito bons, tu acaba jogando em quadras perfeitas também, né? E se alimentando muito melhor, a vida passa a ser Diferente. exatamente, né? Mas para poder chegar lá tem um caminho Duro. bem. E nesse aspecto, assim, vamos diferenciar cidade de torneio, de quadra. O tênis te levou para o mundo, né? Qual é a melhor cidade que tu esteve através do tênis e a melhor quadra que tu lembra de ter jogado ao redor do mundo? Assim, cidade, eu gostava muito de jogar em Bermuda, Ilhas Bermuda, muito bom, sabe? Assim, um torneio, um ATP Tour na época que eu jogava, muito bom. Australia Open, sensacional, né? Na época que eu joguei, era não é o mesmo piso que hoje, mas uma quadra muito, muito boa. Roland Garros, enfim, são os cenários mais perfeitos para poder se jogar tênis, né? E eu acho que Melbourne é uma cidade fantástica também. Muito, muito boa. Muito boa de jogar, para jogar tênis e também para quem vai assistir o torneio, né? Tu consegue passear, tem parques, fica perto de tudo. Então, vale a pena também. Legal. E Márcio, qual era a bola que tu gostava de receber do teu adversário e qual a que você mais odiava? Que eu mais gostava, aquela bola boa no forehand, aqui assim no Na meio. altura da cintura. Exatamente. E a que eu mais odiava, e até hoje, é alta na esquerda. Alta na esquerda. Alta na esquerda. É a que eu mais tinha dificuldade. Porque assim, na minha época ainda muita gente jogava com uma mão, né? Sim. No backhand. Hoje são poucos. Tem o Musetti, o italiano. Os mais novos, sim. O Wawrinka que está terminando aí Dimitrov. esse ano. Isso, né? E hoje mais com duas mãos, mas Tsitsipas, eu acho que é. Também uma mão. O canadense. Canadense também, o Shapovalov, também uma mão. Mas a maior parte dos tenistas joga com duas mãos, né, no backhand. Então isso dificultava um pouco. Eu usava um pouco mais slice para tentar abaixar a bola, né? Então isso se verifica, é uma tendência, se verifica no amador também, né? Assim, hoje não sei, não se encontra muito quem bata a esquerda com uma mão só, porque não sei se é uma coisa que veio descendo para quem dá aula, para quem ensina a jogar, por uma questão de conforto, para ensinar, ser mais fácil, para não desestimular, não sei qual é mas a gente não vê muito, a gente não vê muito realmente. Assim, normalmente hoje, onde a gente vai, a iniciação se faz com duas mãos no backhand, né? Tem algumas exceções, obviamente, mas a maior parte dos tenistas já iniciam com duas mãos, né? A velocidade da bola hoje é muito maior. Controle. Né? Exatamente, para tu poder, facilita muito para poder responder o saque, né? Tu não tem tanto alcance com duas mãos, mas tu tem muito mais controle em conseguir responder, abaixar a bola, essa alta que a gente tá falando aqui, né? Então, de repente, tu recebe uma bola alta, tu consegue com a segunda mão aqui abaixar um pouco com mais facilidade. Então, a maior parte dos tenistas hoje jogam com duas mãos no backhand. Então temos duas pessoas na mesa que sabem dar slice, então. Isso. Né? Só duas. Né? Como é que tu falou, Thiago? Jogou comigo e aí tava com dor no joelho? Parecia que tinha rezado. Não. Foi uma vez só para se continuar com esse slice, a gente não joga mais. Senão eu não vou conseguir jogar com os outros. Não, muito bom saber dessas coisas assim, né? É muito bom conhecer essas coisas assim. Mas tu falou ainda há pouco sobre a questão do mental, né? Porque Sim. Isso também no amador também tem. O mental também é uma coisa que, assim, se fosse botar em nível percentual, assim, físico, mental e técnico num jogador, o quanto tu atribuiria a cada uma dessas valências assim para um jogador perfeito, para um jogador... O mental é o ápice. A parte mental, como eu disse, talvez a gente trabalhe muito a parte técnica, a parte tática, a parte física,
mas muitas vezes a gente deixa a desejar na parte mental, né? Então, tanto no amador como no profissional, a gente enxerga a instabilidade daqueles que ainda não estão tão preparados para poder suportar a pressão, né? Ou seja, conseguir resolver um 40 iguais, conseguir resolver uma vantagem contra com calma, né? Saber virar um placar quando está negativo, né? Então a parte mental é o ápice do tenista, né? A parte tática, técnica e física, a gente vê muita gente jogando bem tênis, mas muita gente. Mas às vezes o mental é o que vai diferenciar o tenista de conseguir prosperar mais do que aquele que não está tão bem preparado. Chega a 60%, 20%, né, numa divisão percentual assim, o mental? Eu acho que o mental depende do nível que o jogador tá, né? Mas vamos supor, se tu tiver bem tecnicamente, eu acho que o mental hoje puxa para 80%. Tecnicamente, se tu já souber jogar um tênis, tiver uma parte técnica e consiga mais ou menos botar a bola onde tu quer, acho que 80% é o que vai. Faz sentido, porque o trabalho do tênis a nível altíssimo rendimento, ele regula, né? Não tem um jogador que seja que esteja jogando, por exemplo, um Grand Slam em oitavas de final ou quartas de final, que a gente está aqui, que tecnicamente seja tão abaixo dos outros. O que vai fazer diferença talvez seja a forma de jogar, né? Não o jogo, a forma de encarar o jogo. Exatamente, a forma, né? E a gente vê a dificuldade da parte mental, se a gente for ver alguns documentários, aquele do Mark Fish, né, que foi jogar o jogo da vida dele contra o Federer nas quartas de final do US Open, ele não conseguiu entrar na quadra para jogar. Tava os Estados Unidos todo aguardando aquela partida. E ele não conseguiu. Tu sabe o que é pior? Eu tava lá para assistir esse jogo e não consegui. O único jogador que eu acho que eu não assisti ao vivo foi o Federer. É mesmo? Nunca consegui assistir ele. E teve 2 vezes que deu o WO que tava lá em Nova York nesse evento. Mas então, pra gente ver, ele, um tenista super preparado, na melhor fase da vida dele, ele não conseguiu jogar. Que loucura a cabeça, né? Exatamente, para tu ver, nós estamos falando de repente de tu, o Milton, que vamos jogar com o Federer no estádio do US Open lotado, o país aguardando aquele jogo, o mundo aguardando aquele jogo. Mas nós estamos falando do Mark Fish, que top tem dentro do país dele para poder jogar, e ele não conseguiu jogar. Trabalhou durante anos por aquela oportunidade, passando por coisa muito pior do que usufruir daquele prazer de jogar aquele jogo não conseguiu jogar. Exato, mas acabou transformando aquilo não num prazer, né? Algo aconteceu que ele não conseguiu. Márcio, nós estamos quase chegando aí ao final do nosso programa, tem ainda mais algumas perguntas aí. Como é que tu tem visto aí? Eu tenho ficado satisfeito, né? De que ex-jogadores de futebol hoje são apaixonados pelo tênis, atores, né? Então a gente vê aí o Ronaldo Fenômeno jogando tênis e até uma coisa que me chamou muita atenção foi ele comentar que ele não conseguia ficar 1 hora assistindo futebol, mas ele conseguia ficar 5 horas assistindo tênis, né? Tem o Denilson aí que tá fã, né? O ator lá, o Santoro, diz que se arrepende de não ter começado a jogar antes tênis, né? Como é que tu vê isso aí? O tênis, ele é cativante, né? Ele é como o Thiago estava falando. Às vezes eu posso perder um jogo de 7-6 no terceiro set e falar, não quero mais jogar tênis. Dá 5 minutos, tá batendo parede de novo. Então, quando tu acaba sentindo o que é bater numa bola, né? Quando tu acaba fazendo um jogo e vendo o que é exigido da tua parte mental, o tênis ele te puxa. Mas também tem muito dessa onda que a gente vem passando, né? O tênis vem tendo um destaque gigante no Brasil hoje, né? Com os eventos, com os torneios, com a participação dos tenistas do Brasil nesses eventos maiores, enfim, a torcida de todo mundo. Então acaba realmente puxando, né? Além de ser um esporte que apenas 2 podem praticar. Então tu imagina que
De repente eu estou viajando, eu vou viajando com um amigo que joga, pego uma quadra, consigo jogar com ele 2, 3 horas ali com 2 pessoas. Então eu vejo isso como assim um reflexo muito positivo do que o tênis se tornou no Brasil hoje, né? A onda que a gente está vivendo, né? Então, muito contente com isso, né? Tu chegou a acompanhar aquela iniciativa lá da Austrália do campeonato do ponto único? Eu fiquei sabendo, mas não. Um tenista amador ganhou $1 milhão, né? Jogando ao cara. Jogando Senior. O Marcelo Demoliner ainda diz no Instagram dele como perder 1 milhão em uma bola. Ele erra uma devolução. A gente vai tentar trazer ele aqui, né? Sim, ele é um cara muito... Parece ser um cara muito... Bem engajado, né? Ele tem... Sensacional. Márcio, se tu tivesse nessa aí um ponto de $1 milhão, você sacaria ou você receberia? Tinham 2 saques? Não, um saque só. Um saque só? Não, 2 ou? Eu acho que era só um. Agora eu não lembro. Se tivesse 2, eu ia sacar. Se tivesse 1, eu ia responder. Mas se tivesse valendo $1 milhão, eu acho que eu ia jogar tudo alto no meio da quadra e correr muito. 40 iguais, no edge, só bola de meio alto. Só no meio alto. Transferindo a responsabilidade. E rezando pro do outro lado jogar reto na tela para ganhar esse 1 milhão. Mas você vê como uma ideia, né? Que parece uma ideia maluca, né? Criou uma repercussão gigantesca, né? E aí aliou aquilo que nós queremos fazer aqui, Thiago. O amador com o profissional. Né? É o acesso, né? É o acesso. O acesso ao ídolo, ao tênis profissional. Né? A gente sempre teve a ideia de perguntar coisas voltadas para o profissional, mas que a gente pudesse, o amador que está nos assistindo, ele se identificasse, né, com uma coisa, com outra. Então, assim, o receio de um profissional, talvez jogando contra um amador, né, de naquele ponto que valia $1 milhão, escolher a bola, minimizar a chance de erro. Né? Então, é isso que a gente passa. Talvez um amador... ele não tivesse nem pensando tanto. Ele falou, vamos jogar solto. E o profissional falou, tem que ganhar dele. Tem que ganhar, não posso, Sim, né? Tanto que o campeão eliminou o Sinner e eliminou, né? E a final foi como o tênis tem um outro lado legal, né? Não interessa o tamanho, não interessa o sexo. Isso. Né? Se o nível foi parecido, vai dar jogo. E aí a final foi um amador com uma tenista profissional, mas não era uma top, né? O Milton falou do Ronaldo, que não conseguia assistir tênis. O Márcio consegue assistir tênis? Assisto. Muito? Assiste? Assisto. Quando eu tenho disponibilidade de tempo, assisto e gosto muito. Gosto muito. E depois de alguns anos, não vamos falar quantos anos, alguns anos jogando tênis, a relação do Márcio com o tênis hoje, o que? Eu acho que eu sou um pouco fora da curva, porque eu sou um viciado em tênis ainda, sabe? Muitos tenistas, amigos meus que jogavam na minha época, não têm essa vontade assim de jogar. Eu gosto, amo jogar tênis. Né? Assim, tá na quadra para mim é felicidade pura, gosto mesmo. E mais do que tudo, a minha cabeça ainda sonha em evoluir bastante. Então toda vez que eu tô lá, eu tô sempre pensando, poxa, dá para ficar um pouco melhor desse lado aqui, dá para sacar um pouco melhor, dá para buscar isso aqui. Sabe? Então a minha cabeça ainda funciona nesse aspecto de evolução. Então acho que o tênis para mim é para a vida toda. Legal, né? Muito bom. Para nós também. Ô Márcio, nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós temos uma pergunta que a gente intitulou ela de Match Point. E eu vou dar a preferência aqui ao mais jovem aqui da mesa, né, o Thiago, para fazer a pergunta Match Point. A gente idealizou essa pergunta para beneficiar, para prestigiar os nossos apoiadores, né? Então, é a pergunta dos apoiadores, né? A Almeida Ambiental e a Límpia Sec. Eu acho que, de tudo que a gente ouviu aqui, ficou claro e evidente que o tênis te trouxe muito, né? Eu acho que tu demonstra ser extremamente grato ao tênis, né? Por tudo que ele te
te proporcionou, né? Mas não chega a ser uma pergunta, mas o quê? Qual foi a situação? Qual foi o momento em que tu disse, olha o que o tênis fez por mim, né? Olha o que aconteceu, onde é que eu tô, olha isso, né? Se tu pudesse contar pra gente o momento em que tu realizou o que o tênis fez para ti, um momento, uma situação que tu te colocou como alguém que o tênis agraciou, né? Valeria como uma resposta dessa pergunta match point. Bom, o tênis para mim foi uma construção de vida, né? Desde pequeno, eu aprendi assim valores sensacionais, né? Ética, responsabilidade, saber lidar com o sofrimento, e saber resolver problemas sozinho, né? Então, o tênis, essa caminhada toda, ele me trouxe uma experiência de vida que muitas vezes as pessoas me perguntam: tênis dá dinheiro, ganhava dinheiro na tua época, ganha hoje. Para mim, não me importa muito essa situação. O que mais me importa realmente do tênis foi a experiência de vida que eu tive com ele, né? O que eu carrego comigo até hoje. Eu me sinto assim feliz, honrado e privilegiado de ter tido a oportunidade de ter praticado e jogado um esporte que naquela época a gente nem sonhava em ser profissional, né? Eu tive muita sorte de poder ter viajado o mundo todo, tive muita sorte de poder ter conhecido pessoas especiais, fantásticas, né? E não só no mundo todo, mas aqui em Florianópolis também, né? Pessoas com quem eu me relacionei, que me ensinaram muito a competir, a ser justo, né? E o tênis me carregou realmente a locais que eu jamais imaginei que eu pudesse chegar. Então, fiz 51 anos nessa semana passada. É verdade, parabéns, né? Obrigado. Parabéns. 51 anos semana passada, e desde o ano passado eu tenho uma reflexão na vida que engloba justamente essa caminhada que o tênis me proporcionou. Hoje eu sou advogado, ainda trabalho com tênis em alguns momentos, mas o tênis realmente me preparou e foi um capítulo formidável dentro da minha vida, o qual eu tenho gratidão gigantesca pelo que ele fez por mim. Muito bom, né, Milton? Muito bom, muito A bom. gente tem um procedimento que a gente vai adotar nos episódios, e é muito comum nos torneios, né? Que é o pedir o autógrafo. Pediu autógrafo. Pedir o autógrafo. Então tem a bola própria para isso. Do ponto a ponto. Isso, e a gente vai pedir que, como participante do primeiro episódio, e de novo, muito gratos pela tua presença, foi Eu que escolhido, agradeço. foi muito fácil escolher o primeiro entrevistado, né? E o Márcio se colocou à disposição desde sempre para participar com a gente, e foi muito bom, né? Então eu queria passar para aquele... Antes disso, Thiago, nós não tínhamos que divulgar nossas páginas. Claro. Enquanto o Márcio firma o autógrafo, a gente faz esse trabalho. Na verdade, inclusive o pessoal da equipe técnica aqui, que a gente faz o agradecimento também, Certo. vai colocar os nossos Instagrams pessoais e o Do programa. do empreendimento no GC ali, vai aparecer pro pessoal de casa. Aqui, o pessoal aqui é moderno, a gente não é tão acostumado com isso, mas vai dar certo. Eles Estamos vão aprendendo ainda, né? Sim, mas foi muito bom. Bom. Foi muito bem pensado, muito bem feito. Parabéns, então. Parabéns. Eu vou passar para o Márcio a nossa bola do programa para ele firmar esse autógrafo para gente. Uma honra. Olha aí, ó.
Muito, muito bom. E como ele fez aniversário, tem presente. Tem né? presente. Então, presente. Aí, Márcio, não sei se tu viu que essa caneca ela é personalizada, né? Sim, Ponto a muito. ponto. Essa caneca é o teu presente. Poxa, muito obrigado. E olha que eu gosto, hein? É. Tomar um café, Tomar um café. com aí, ó. certeza vai fazer parte Ponto a ponto do meu dia a talks. dia, ponto a ponto. É, muito bom. Queremos agradecer, Márcio, né? Foi muito bom, né? 1 hora e pouco aí de aprendizado, né? E vamos torcer que o pessoal curta tanto quanto nós curtimos, né? Então, obrigado, Thiago. Márcio, mais uma vez, obrigado. Milton, obrigado pela parceria, por topar essa empreitada comigo, né? E a gente pensou bastante, né? Pensou como fazer a forma. Sozinho o cara não vai numa fria, né? Mas se tem alguém... Não, mas tinha que ter alguém para ir numa fria comigo, então escolhi a pessoa certa para estar comigo aqui, te agradeço. Né? E para quem está em casa, em breve a gente vai voltar com novidades, com convidados especiais, né? Como o Márcio também. E a gente encerra agradecendo a todos, o pessoal da equipe aqui também que deu um suporte, né? Nos ensinou muito. Sim. Também a logística aqui, o funcionamento de tudo. E em breve a gente volta com mais um episódio e mais um convidado especial. Muito obrigado. Obrigado, abraços.